já que a gente está falando de microinfluenciador, vale falar aqui, eu falei logo cedo, 9h30, 10 horas da manhã, que no ano que vem nós faremos o prêmio Microinfluenciadores, com o objetivo de contribuir aí com a descoberta e com novos negócios para os novos talentos da internet. Quero chamar o moderador desse painel, que é o José Daltro Martins Júnior, diretor de marketing digital da RMA Comunicação, que também é diretor da Abrad Nacional e recentemente, em abril agora, assumiu a presidência da Abrad São Paulo para a gestão 2017 e 2019. Por favor, uma salva de palmas para o Daltro. Boa tarde. Vamos lá para o último painel. Bom, esse painel ele vai tratar diretamente da estratégia com microinfluenciadores nas estratégias de comunicação e campanhas, né? Então, a gente vai falar focado agora em microinfluenciadores. E, para começar, nós vamos ter 4 painelistas, eu mediando. Então, cada um vai fazer uma pequena palestra, de uns 15 minutos, e depois a gente vai conversar um pouquinho aqui, fazer algumas perguntas e abrir para perguntas da plateia. Então, o primeiro painelista que eu vou chamar é Akiko Nishimoto. A Akiko é líder de Branding, Advertising e Digital da GE para a América Latina. É uma engenheira mecânica que se tornou comunicadora na sua trajetória. Trabalhou com simulação computacional em seu mestrado. Depois migrou para marketing na GE Plastics, na SABIC Innovate Plastics, e liderou a área de comunicação e marketing na divisão de saúde da GE. De 2014 a 2016, liderou o patrocínio olímpico da GE na América Latina. Desde então, é gerente de marca e comunicação digital da GE para a América Latina. Eu trabalho marca e comunicação digital para a GE, né? E eu começo a minha apresentação falando assim, o que é a GE, né? Então, e esse é o nosso grande desafio, de comunicar o que a GE faz. Muitas pessoas acabam lembrando a gente pelos eletrodomésticos e pelas lâmpadas, e a gente não tem mais esses negócios, né? Hoje a GE é uma grande empresa digital industrial que trabalha nas áreas de infraestrutura, principalmente na área de energia. Então, a gente gera, transmite e distribui energia. 1/3 da energia do mundo passa por equipamentos da GE. E a gente trabalha na área de transportes, tanto com locomotiva quanto com a parte de aviação. Então, a gente faz turbinas de aviões e a gente constrói locomotivas e a parte digital das locomotivas, inclusive aqui no Brasil. E a gente trabalha na área de saúde, então, com equipamentos médicos que fazem desde ressonâncias magnéticas, ultrassons, tomografias, até a gestão de hospitais e gestão de dados médicos eletrônicos. E, além disso, a gente trabalha com Current, que é uma parte de LED. Então, é um negócio que migrou da antiga Lighting, que era um negócio de iluminação. Hoje, quando a gente fala de LED, a gente fala de soluções de infraestrutura para que as cidades sejam mais inteligentes. E, com todo esse portfólio, a gente está se tornando a maior empresa digital industrial do mundo. Então, a gente vem nessa jornada de digitalização e de transformação digital das indústrias. E é uma jornada super interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Porque como é que eu conto essa história? De que eu deixei de ser uma grande empresa lá atrás, inventada pelo Thomas Edison há 125 anos atrás, e que eu falava de energia e de eletricidade, de lâmpada. Me tornei uma grande operadora de infraestrutura com braço financeiro muito grande. A gente desinvestiu essa parte financeira para ser principalmente industrial e de infraestrutura. E, há 5 anos atrás, a gente está nessa jornada de transformação digital. Então, hoje, muito mais do que apenas os grandes hardwares que a gente vende para os nossos clientes, a gente trabalha soluções digitais para conectar a indústria e trabalhar todo o potencial que os dados e os insights de dados podem dar em termos de produtividade e eficiência para os nossos clientes. E aí, a gente fala assim, vamos contar, walk the talk, então vamos contar essa história de forma digital para a indústria. E eu trouxe aqui para vocês
para começar a conversa, 3 casos. Então, são 3 casos pequenos, mas eu gostaria que vocês conhecessem um pouco da forma que a gente se comunica. E eu acho que da mesma forma que a gente trabalha os influenciadores e que tem que ter muito a ver com o DNA, né, de quem está contando essa história, as histórias que a GE conta, ela tem muito a ver com o nosso DNA, de inovação, de ser moderno, de ser digital e de trabalhar essa conversa muito aberta com o nosso público. Então, alguns exemplos. Primeiro, os jogos, né? Então, desde 2014, eu fui chamada para tocar o patrocínio olímpico da GE nos jogos. E as pessoas se perguntam assim, por que a GE patrocina os jogos, né? Não é uma marca de consumo, né? O que tem a ver você patrocinar os Jogos Olímpicos? E os Jogos Olímpicos, na verdade, eles são uma grande transformação das cidades-sedes. Então, cada cidade-sede, seja Londres, seja Rio, seja Tóquio agora, ela passa por uma grande transformação de infraestrutura para receber os jogos. E é aí que a gente está envolvido. Então, a gente teve mais de 180 projetos relacionados aos jogos, desde a área de energia, de iluminação, de saúde, de água, para o Rio de Janeiro. E a gente precisava contar essa história, porque a nossa história é complexa, a gente sabe que a gente é complexo. Como é que você simplifica isso, né? E trabalhar a comunicação digital é algo que ajuda muito a gente. Um dos casos que a gente tem, aqui algumas das campanhas que a gente teve antes dos jogos, então eu vou falar, na verdade, de outras, mas a conexão de marca da GE com os jogos, ela começou muito antes dos jogos, né? Então, porque a gente falava de infraestrutura e de como o Rio estava se preparando para estar pronto para os jogos, a gente começou há 500 dias antes dos jogos. Então, em 2015, foi a minha primeira campanha. E depois a gente teve um trabalho contínuo. E aqui vocês vão ver o primeiro uso de influenciadores, que são os atletas. Então, a gente decidiu lá atrás, em 2014, patrocinar a canoagem brasileira. E aí, como que você começa uma escolha de influenciador, né? E a canoagem foi um influenciador nosso. A gente fez um trabalho grande de pesquisa junto com os meninos e junto com os atletas, né? E aí, lá atrás, em 2014, a gente já conhecia o Isaquias, o Erlon, o Caio, dos meninos que ganharam medalha. Todo mundo falou assim, nossa, que uau, que vocês escolheram a canoagem para patrocinar, né? Que sorte! Não foi sorte, né? Você escolhe um influenciador, você escolhe lá atrás um esporte que estava em ascensão, um esporte que tinha a ver com tecnologia, um esporte com grande potencial, apostamos, trabalhamos em conjunto, trabalhamos muito forte os empregados junto com a canoagem e foi um sucesso, assim, foi uma delícia trabalhar aí junto com os meninos. Depois fizemos campanhas aí digitais, eu convido depois vocês a buscarem, são campanhas bem interessantes. Uma que eu queria ressaltar aqui foi o GE na concentração. Então, a gente tinha as grandes campanhas que tocavam um público mais amplo, e a gente tinha, para a época dos jogos, a gente sabia que a gente ia trazer vários clientes. Então, a gente trouxe 800 clientes para ir aos jogos, né? Então, a gente tinha todo um programa de hospitalidade para os super VIPs, os CEOs, os meus maiores clientes estavam lá. Como é que eu falo com um público intermediário que é um grande formador de opinião e um grande decisor de compras para os nossos produtos, né? Então, a gerência, a média alta gerência das empresas desses nossos mercados, né? E aí a gente falou assim, a gente vai falar usando os nossos influenciadores. Por um mês, Kênia, Paulo e Sérgio, executivos da GE das áreas de energia, saúde e iluminação, discutiram desenvolvimento de carreira, falaram de inovação e estabeleceram novas relações de negócios com mais de 1.100 profissionais. Tudo por meio de uma plataforma exclusiva e integrada ao LinkedIn. Algumas interações foram muito interessantes, com histórias de vida mesmo, as pessoas abertas a contar o que elas passaram para chegar onde elas chegaram. Nós conseguimos conversar hoje com pessoas que têm responsabilidade sobre linhas industriais, linhas de produção em fábrica. Pessoas bem preparadas e que estão conectadas com o que a gente está fazendo. O primeiro passo era o cadastro. Ao entrar no site genaconcentração.com.br, o usuário fazia o login com o seu LinkedIn e escolhia um dos treinadores. A partir daí, o treinador escolhido começava uma conversa 1 a 1 que acontecia via e-mail. Conheci o projeto através do LinkedIn. O que me cativou foi a parte referente à eficiência energética. Quem sabe no futuro aí a gente
gente acaba fazendo negócio junto. A conversa começou a partir dos mais de 180 projetos que a GE desenvolveu para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Além das interações, os treinadores escreviam artigos no LinkedIn Pulse sobre os temas de maior interesse da audiência. E para responderem às dúvidas mais recorrentes dos profissionais, participaram de uma rodada de webinars transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube da GE do Brasil. Depois de semanas de interação online, chegou a hora de colocar os times em campo. Cada treinador convidou o grupo de profissionais mais engajados em suas redes para um encontro. Eu acho que o grande legado é a aproximação da GE com as pessoas. Acesse genaconcentração.com.br. Será um prazer fazer negócio com grandes profissionais. E esse foi um caso muito bacana, porque quem eram os nossos influenciadores nesse caso? Os nossos próprios executivos. Então, foram gerentes que estavam envolvidos no projeto, que conheciam o que a gente estava fazendo, então, pessoas da GE. A gente usou os perfis de LinkedIn deles, os perfis pessoais deles, para fazer uma conexão com esse grande mercado de gerentes, média gerência das empresas. Eles mentoraram essas pessoas do ponto de vista de carreira, tiveram várias conversas que tinham a ver com carreira e várias conversas que tinham a ver com projetos relacionados aos projetos dos jogos. E o resultado para a gente foi incrível, né? Então a gente conseguiu aí falar com mais de 5 pessoas vendo os artigos, a gente falou profundamente com mais de 1.100 pessoas que eram os mentorados e criamos esse relacionamento. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente adora é a campanha do Tibi Perônio, né? Essa é uma campanha que a ideia foi de um colega meu que trabalhava com a gente, o Pedro Alves. E a ideia era trabalhar a nostalgia e esse amor por cientistas aí da nossa infância, né? E, de novo, quando você escolhe o personagem, o influenciador, é o que toca o coração e o que conversa com aquele público que você quer conversar, né? Então, o público que eu quero falar é um público de engenharia. Como desmistificar projetos de engenharia, mas tratar a emoção. Então, foi uma campanha super bem sucedida. Eu vou mostrar os números antes da gente falar do Roda Viva. Então, que teve mais de 73 milhões de impressões. Então, tocou o coração das pessoas e falou dos projetos de uma forma muito leve e muito divertida, né? E, de novo, sempre digital. A nossa campanha olímpica foi 100% digital. E como é que a gente começou essa campanha? A gente começou essa campanha com um trabalho de PR muito diferente, aí, feito pela Edelman. A Cassinha estava aqui de manhã, trabalhou um monte nesse processo, que foi justamente o lançamento através do Roda Viva. Então, a gente criou um Roda Viva especial, onde o Tibi Perônio eram os entrevistados, e a gente convidou vários jornalistas e influenciadores para entrevistar o Tibi Perônio, né? E isso gerou uma repercussão enorme. Tanto que no fim de semana do lançamento, que era 2 semanas antes dos jogos, a gente teve o Twitter falando que vocês mudaram o tom da conversa sobre os jogos, né? Através de uma conversa super positiva do Tibi Perônio voltando e reestreando novamente. Além dessa ação do Roda Viva, a gente fez uma outra ação que foi um happy hour para mostrar o primeiro episódio. Então, o trabalho com o influenciador é um trabalho de relacionamento, né? Então, principalmente mostrar para ele que a gente tem conteúdo que tem a ver com o canal dele, que a GE tem histórias boas para serem contadas, né? Porque de novo, a gente vende infraestrutura para B2B, não é? O cara não vai falar assim, oi, compra uma turbina de avião, não é isso. Mas olha só a tecnologia que você tem por trás de uma turbina de avião, olha o que está, como que as cidades avançam através da conectividade e através de uma energia digital. E, com isso, a gente chamou vários blogueiros para assistirem em primeira mão o primeiro episódio, que era um episódio 360, e isso gerou bastante repercussão. E durante os jogos, a gente continuou construindo esse relacionamento, né? Então, a gente chamou vários influenciadores. Então, o Tibi Perônio, o laboratório deles foi montado dentro do nosso centro de pesquisa no Rio.
que era o nosso centro de hospitalidade. Então, realmente, o que vocês viram lá era um laboratório dentro do nosso centro de pesquisa, e aí a gente convidou vários desses influenciadores e blogueiros na área de tecnologia para conhecer o laboratório, para fazer postagens lá de dentro. E isso foi muito bacana, e depois esse laboratório foi doado aí para o time Peroni para eles continuarem a série. Então, uma repercussão muito grande. Além de ir e ver a campanha, a gente também trabalhou muito relacionamento durante os jogos, para eles verem em loco o que a gente tinha de legado, o que a gente tinha de tecnologia dentro dos jogos. Então, a gente assistia a jogos dentro das arenas que a gente iluminava, a gente foi ver a Ganuagem ganhar medalha, a gente foi ver o IBC, onde a gente tinha toda a distribuição de energia, a gente tinha a policlínica, que tinha vários equipamentos que tratavam os atletas, e a gente levava os blogueiros lá. Então, foi muito bacana. E aí, a gente aprendeu bastante aí no ano passado. E aí eu trouxe hoje uma coisa que aconteceu na semana passada, e que foi já uma evolução de tudo isso que a gente tem feito, né? Então, a gente trabalhou na semana passada com uma estratégia super integrada em termos de digital, PR e PA, e a gente teve uma semana de inovação. Novamente, eu quero falar com aquele público muito específico, que é um público da área de energia, da área de indústria, para falar de transformação digital. E aí, a gente criou o mote, então a Edelman, que foi a nossa agência nesse processo, criou o mote Indústrias Superpoderosas. E a gente trata o tema de uma forma leve. Então, como que os poderes digitais tornam essas indústrias superpoderosas? Vamos ver o vídeo. Maneiro, cara, isso é muito ficção científica, cara. Muito maneiro. Então, essa foi a nossa semana, na semana passada, e o bacana foi que a gente conseguiu... A gente usou influenciadores grandes, então a gente fez um podcast no Nerdcast, a gente trabalhou com nerdologia, que foi muito legal, o Átila mostrou como são esses superpoderes. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção desses resultados foi esse trabalho junto com os nossos próprios microinfluenciadores, né? Que são a nossa GE. Então, eu tenho hoje... 15 mil funcionários aqui no Brasil, altamente engajados, altamente envolvidos na transformação digital. Então, a gente fez um trabalho de treinamento junto com o LinkedIn, a gente treinou mais ou menos 500 funcionários. A gente falou assim, pô, você pode falar na rede, né? E você pode aprender através da rede. E a gente fez um trabalho com os nossos líderes. Então, 11 dos nossos líderes postaram artigos no mesmo dia, então uma ação coordenada. E, através dessas postagens, outros funcionários postaram e o canal da GE do Brasil compartilhou esses posts. Então, o efeito em cascata, e eu acho que esse é o grande poder do microinfluenciador, é que esse efeito de eu conheço você, que conhece você, e todo mundo dentro dessa grande indústria que a gente quer conversar, a gente teve um grande impacto. Então, aqui eu dou um exemplo do meu canal, que é um canal pequenininho, né? Mas que a gente teve, numa postagem, 1.200 views, né? E, principalmente, de conexões de segunda
de segunda onda, então amigos dos meus amigos. Então a gente consegue influenciar não só os nossos diretos, mas os nossos indiretos. E eu acho que isso é um grande aprendizado de que todos nós somos influenciadores. É isso. E se dá para imaginar, dá para fazer, que é o nosso lema. Obrigado. Vamos chamar ao palco a nossa segunda painelista, Fernanda Dantas, diretora executiva de dígito da CDN Comunicação, passou por empresas multinacionais e editoras e desenvolveu grandes projetos na área digital para marcas como o Instituto Ayrton Senna, Secretaria de Energia, Tetra Pak, Facebook, entre outras. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os microinfluenciadores, né, o tema do nosso debate aqui. E, na verdade, eu vou desmistificar um pouquinho o que são esses microinfluenciadores. Vocês já viram muitas coisas hoje, né? Então, é uma palestra mais para desmistificar mesmo isso. O recado é que os microinfluenciadores sempre tiveram espaço, sempre foi a vez deles. E eu tenho uma historinha para contar. Quando eu era mais jovem, só um pouquinho mais jovem, eu queria ter um cabelo assim. Acho que todas nós, mulheres, queremos ter esse cabelo, né? E, na verdade, meu cabelo era assim. E aí, o que eu tinha que fazer? Naquela época, como eu falei, não faz tanto tempo assim, não tinha Facebook, Twitter, YouTube. Quem era a minha influenciadora? Era uma micro-influenciadora. Ela não tinha canais em mídias sociais, mas ela era minha vizinha, e era nela que eu acreditava. Ela tinha total relevância para mim. Eu tinha empatia com ela, eu tinha proximidade com ela. E era ela que me levava a comprar produtos na farmácia do lado. Também não tinham tantos produtos assim. E eu queria ter o cabelo igual ao dela, mas eu nem preciso dizer que não chegou nem perto, né? Ainda bem que as coisas foram evoluindo com o tempo. Também, naquela época, eu não podia me espelhar nas grandes celebridades. Assim como hoje. Eles estão muito distantes de nós, né? Então, vamos ver se vocês se lembram desse caso. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Eu não podia acreditar nela. Quem falou que o Colorama era o shampoo mais bacana? Né? Eu ia acreditar na minha vizinha, o cabelo que eu tocava, uma pessoa próxima a mim. Se ela, eu nem tenho mais contato com ela, mas se ela tivesse um YouTube hoje, com certeza eu ia seguir. Como eu falei, as celebridades, elas tinham uma distância muito grande de nós, né? A gente não tinha um contato tão próximo com elas. Quem não queria estar na capa da Capricho nos anos 80, né? Era uma coisa completamente fora da nossa rotina. Então, as celebridades tinham muita distância, pouca identificação com a gente, mas era uma influência absurda, coisa que os grandes influenciadores hoje também têm, os grandes creators, né? Então, hoje, eles alcançaram um patamar de celebridade, aquela celebridade da capa da Capricho, que a gente não tinha muito alcance. Eles têm muita influência, mas eles não têm grande relevância para a gente, né, dependendo do caso. Então, eu costumo dizer que o micro-influenciador é aquela vizinha, é aquele cara que é apaixonado por algum assunto, alguma coisa que ele domina, ele é um profundo conhecedor. Ele é fonte para um grupo, pode ser um pequeno grupo. Então, quando a gente fala de microinfluenciador, tem aqui vários números, né? O que é um microinfluenciador? 1.000 seguidores? 5.000 seguidores? Tem gente... Depois, aqui, eu já vou dar um spoiler aqui, a Squid vai falar que microinfluenciador é até 100.000 seguidores. Então, assim, depende, vai depender muito, né, da sua estratégia, o que você quer alcançar. Mas um microinfluenciador pode ser um de vocês. É uma pessoa autêntica, né? Como ela é conhecedora de algum assunto, ela sabe o que ela está falando e ela não se deixa levar pela opinião dos outros. Normalmente, o microinfluenciador ainda não busca uma recompensa financeira. Ainda, né? Acho que todo mundo quer alguma recompensa financeira em algum momento do trabalho.
e ele ainda é um cara pouco profissional. Quer dizer, ele faz aquele trabalho com muita paixão, mas ele ainda não se profissionalizou, ele não contratou equipe, ele ainda não sabe como lidar com as grandes marcas, né? E aí as agências entram com um papel muito importante nisso, de relacionamento. E aí existem várias pesquisas também, vocês devem ter acompanhado aqui algumas, tem algumas nacionais. Eu trouxe uma dessa Hello Society, tá disponível na internet, mostrando que o engajamento dos micro-influenciadores pode chegar a ser 60% maior do que um grande influenciador celebridade. Aqui tem outros dados também, que os micro-influenciadores podem ser até 6,7 vezes mais eficientes em engajamento desses outros influenciadores. Enfim, tem uma série de dados aí, e isso nos ajuda muito com os clientes. Nem sempre os nossos clientes estão aptos a receber esse tipo de proposta, né? Não sei o que a Kiko já está num outro nível e a Gé já sabe trabalhar bem com esses influenciadores. Mas a gente passa alguns apertos com clientes que ainda não estão preparados para ações com os micro-influenciadores. Em algumas vezes, nem com os influenciadores. Então, esses dados nos ajudam bastante. Essa outra pesquisa é uma pesquisa com 500 mil perfis no Instagram. E o Instagram eu acho muito bacana para mostrar essa diferença de micro-influenciadores e de grandes influenciadores. Eu acho que é muito latente, dá para a gente ver realmente a diferença. Nessa pesquisa, influenciadores com até 1.000 seguidores geram 5 vezes mais engajamento do que os influenciadores com mais de 100 mil seguidores. É bastante coisa, né? E o bacana dos micro-influenciadores também não é só como eles engajam a plateia deles, a audiência deles, é como eles se engajam também. Então, é meio que uma espécie de grupo, né? Um vai ajudando o outro para que eles cresçam juntos, né? E aí eu trouxe 2 exemplos aqui para mostrar para vocês como realmente acontece. Aqui do lado esquerdo tem o perfil da Camila Coelho, todo mundo conhece, né? Com 6,2 milhões de seguidores. E aí a gente vai olhar nos comentários, que são milhares. Qual é o engajamento nesses comentários? Linda, maravilhosa, me segue, uhul. Não tem nada perguntando, uau, da onde é esse cinto maravilhoso? Onde você comprou essa bolsa? Né? Ao contrário de um perfil pequenininho, nem tão pequenininho assim, né? Mas tem 6,6 mil seguidores, chama Meu Mundo Tudo e Mais, e Tudo Mais. Talvez ela até esteja por aqui. E olha só o que eles comentam. Top, amei, preciso de mais saias midi. Eu quero essa saia, amo de paixão saia midi. Olha como o engajamento foi muito melhor, né? Se a gente for comparar com os comentários ali da Camila Coelho. É lógico que no meio dos comentários da Camila Coelho deve ter alguém perguntando de um dos produtos que ela está usando, mas é mais difícil esse engajamento. E outra coisa também, a Meu Mundo e Tudo Mais tem tempo, ela não tem tantos seguidores, ela consegue responder aos seguidores dela. Então, o engajamento com eles é muito melhor, né? Eles recebem resposta. E aqui um outro exemplo, tem um blog, aqui eu estou fazendo uma propaganda de uma amiga minha. Ela começou um blog faz pouquíssimo tempo, ela está morando em Portugal, e ela criou o Tripper Talks, e ela postou ali sobre o aluguel de bicicletas em Portugal. E um monte de gente ali já perguntou onde encontra, ela respondeu. Uma pessoa falou, nossa, eu vou sempre lá no encontro para alugar. A chance de alguém alugar uma bicicleta ali é grande, né? Vocês concordam? Assim, eu acho que ela conseguiu passar o recado. Ao contrário do Viagem na Viagem, todo mundo conhece, né? Um super perfil de viagem, que postou uma sopa, não sei o que é noodle, que chama? Não sei. Lamen. E aí ninguém pergunta, ninguém fala muita coisa sobre isso, o engajamento é muito pequeno, tem curtidas, mas tem pouquíssimos comentários, tem 3 comentários.
né? Eu acho que isso demonstra o potencial que os micro-influenciadores têm para as marcas, o quanto elas devem se apropriar disso e intensificar o relacionamento com esses micro-influenciadores. São pessoas que estão prontas para se relacionar com as marcas e de uma forma, eu imagino que de uma forma correta, seguindo boas práticas do mercado, porque eles gostam do que eles fazem, são pessoas conhecedoras do assunto, como eu disse anteriormente. E é isso, pessoal. Obrigado, Fernanda. Vamos lá. Terceiro painelista, André Mascarenhas, diretor de operações da Ricardo Viveiros e Associados. Teve passagens pelas redações de O Estado de São Paulo e TV Bandeirantes. André especializou-se em gestão de comunicação estratégica e relações públicas pela USP, passando a atuar como gerente de comunicação e diretor de operações em agências de PR, desenhando e implementando estratégias de on e offline para clientes em diferentes segmentos. Por favor. Bom, boa tarde a todos. É uma ótima oportunidade de poder falar para vocês aqui. Eu queria, na verdade, começar... Acho que minha conversa aqui com vocês é um pouco na linha do que já foi falado aqui, mas com uma outra visão aí em termos de... minha proposta aqui é discutir um pouco qual que é o papel da agência de PR dentro dessa discussão de influenciadores. A gente vê a questão dos micro-influenciadores como uma espécie de uma volta às origens para um conceito de influenciador. Então, assim, a gente volta... Qual que é a ideia aqui? A gente discutir um pouco essa volta às origens do que seria um influenciador, né? E aí eu ia trazer aqui para vocês um exemplo desse conceito, que é o conceito de cauda longa, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar, talvez os mais jovens não conheçam, e eu ia mostrar o que é a cauda longa. Mas, basicamente, a ideia de que no ambiente digital você tem espaço para todos, né? Tanto em relação a produtos, então, numa empresa como uma Amazon, por exemplo, que você tem espaço infinito para armazenar títulos de livros, desde do livro Blockbuster, né, o livro mais vendido, até o livro menos vendido, gera interesse e tem espaço para esse tipo de conteúdo. E não é muito diferente em relação ao que a gente quer discutir aqui em termos de micro-influenciadores, ou seja, a internet ela tem espaço para que todos se comuniquem e busquem oportunidades. Se a gente fosse olhar uma cauda longa, eu ia mostrar para vocês que dá para a gente fazer uma comparação em relação ao que é uma cauda longa de produtos e o que seria em relação aos influenciadores, né? Então, os blockbusters estão no topo da curva, com muitos acessos e se comparariam aí hoje já, como disse a colega Fernanda, às celebridades, aos veículos de comunicação tradicionais, e os micro-influenciadores estariam no final dessa cauda, mas o bacana é que existe espaço para todos, quer dizer, você tem ali a possibilidade de falar com um público que é o público que interessa muitas vezes as marcas. Um ponto importante aqui é como você avalia se aquele influenciador ele é relevante para a sua marca ou não, né? Quando você está falando de um blockbuster que tem lá milhões de seguidores, como você faz para saber se aqueles milhões de seguidores são seguidores que vão se interessar pelo conteúdo que você quer divulgar naquele espaço, né? Então, com microinfluenciadores, como as colegas disseram aí, o pessoal da GE também trouxe essa ideia, você está falando com um público muito específico, que é o público que muitas vezes é o público que interessa a sua marca. Acho que os microinfluenciadores eles tendem a ter um envolvimento real com o objeto, como já foi dito. E uma coisa interessante, eu acho, que é importante a gente discutir aqui também, é que talvez eles tenham menos envolvimento com campanhas pagas. E isso, de certa forma, ajuda também a gerar essa autenticidade para o conteúdo que é colocado ali. E, consequentemente, hoje,
as redes sociais, né, utilizam esse critério de relevância, então muitas vezes é algo que você deve se levar em consideração também. Quer dizer, você tem um conteúdo veiculado por um microinfluenciador que tem um engajamento muito forte, como a gente mostrou aqui, permite você ter um acesso a um público mais qualificado ao que você quer comunicar. Aqui é a cauda longa, aquilo que eu estava falando, né? Aqui você tem uma curva que mostra. Aqui é o número de vezes que uma música é tocada nesse site, Rhapsody, que é uma espécie de um iTunes, né, na época. Esse produto é de 2004. Aqui você tem o número de vezes que essa música é tocada em um mês, e aqui o ranking dos artistas, né, das músicas mais tocadas. Então, aqui no primeiro lugar do ranking, você teria uma música que é tocada 6.100 vezes. Na época, Britney Spears, por exemplo. E aí aqui você tem a descendência da curva, né, o que mostra aqui que essa curva, em um ano, ela nunca toca o zero. Ou seja, sempre uma música daquela banda desconhecida da Finlândia, sempre vai ter alguém querendo ouvir essa música, né? Então, quando a gente passa por uma ideia de... Essa é uma frase do Chris Anderson, né, falando sobre que as pessoas estão descobrindo que nem sempre que o seu gosto nem sempre é tão mainstream assim. Aí ele dá um exemplo da Britney Spears, na época era a primeira do topo. Você clicava na Britney Spears, iria lá onde tem as recomendações para quem gosta de Britney Spears. Tinha uma banda que chama No Doubt, que já é uma banda mais alternativa. De No Doubt, você entraria no No Doubt e você teria ali a recomendação de The Clash. Ou seja, você estaria indo de Britney Spears a The Clash em quatro cliques, né? E por que não? Quer dizer, acho que essa possibilidade faz com que as pessoas comecem a descobrir que nem sempre o mainstream é o mais recomendável. E aqui, enfim, vou pôr rapidinho aqui porque eu já falei disso. Foi uma brincadeira, na verdade. Tem até uma fonte, o Geoff Livingston, que é um microinfluenciador americano, dono de uma agência de influência americana, e ele fez essa brincadeira, eu reproduzi aqui, como se vocês tivessem, os microinfluenciadores estariam nessa cauda longa aí, né? Então, fazendo essa comparação. Ou seja, você, mesmo que você tenha deixa eu pôr aqui, ó. Mesmo que você tenha 1%, que você atinja 1% da audiência, de uma ampla audiência, se esse 1% for a audiência que importa, por que não? Né? Por que não trabalhar com essa estratégia? Aí, falando um pouco, que era o tema inicial aí, né, em relação a como o PR pode trabalhar com esse tipo de influenciador. A gente entende e respeita muito a necessidade de se trabalhar de uma forma monetizada, ou seja, uma troca que envolva uma troca monetária. Mas as agências de PR, que no nosso caso, por exemplo, né, a gente não trabalha em todas as, quer dizer, com algumas exceções, a gente não trabalha com compra de mídia, com compra de espaço, né? Então, você tem as parcerias que podem ser criadas, mas você pode encontrar também outras formas de trabalhar isso, de maneiras não monetárias, né? E que, talvez a gente discuta isso daqui a pouco, mas em que num médio prazo, num curto prazo, não tão curto assim, podem virar compensações monetárias, né? Então, você pode falar em premiações, você pode falar em Instagram takeovers, né, na qual um microinfluenciador assume o comando do seu Instagram e pode postar dentro do seu Instagram. Oportunidade de ampliar a audiência, né, de você falar para um público da marca e a marca falar para o seu público, é uma troca. Então, aqui a gente está pensando em possibilidades de ganha-ganha, ou seja, o microinfluenciador te permite fazer esse tipo de trabalho, o que é difícil, pode até acontecer, mas é um pouco mais difícil de você trabalhar dessa forma com uma celebridade, né? A não ser que seja alguma coisa muito, que ela esteja muito engajada, e mesmo assim a gente sabe que é complicado. Eu trouxe alguns exemplos aqui bem singelos, mas eu acho que dão um pouco essa ideia do que são esses microinfluenciadores, né? Acabei não falando, mas uma das estratégias que pode ser trabalhada com esses microinfluenciadores é você, dentro do seu cliente, criar um microinfluenciador, né, ou um influenciador, né? Você ajudar o seu influenciador, o seu cliente, a se tornar ele um microinfluenciador. Nesse caso aqui, foi esse cliente, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, que é um instituto que abrange as
firmas de auditoria, eles dão um prêmio, né, um prêmio de transparência, e o vencedor do prêmio foi um perfil, foi um estudante, né, que tem um perfil bastante engajado e que gera bastante engajamento, e o fato dele ter transmitido o vídeo, ter passado um vídeo falando sobre isso, gerou um número elevado ali de visualizações para o padrão, para o público, né, desse cliente, que é um público mais offline, vamos dizer assim. A gente também tem exemplos de situações em que você também pode trabalhar, no caso aí, um cliente também, a Faculdade de Santa Marcelina, que permite você trabalhar tanto com influenciadores como com micro-influenciadores, né? E aí, o que o influenciador... E aí tem grandes influenciadores, influenciadores já com... Grandes, não diria, mas influenciadores com um número razoável de seguidores. Permite você... O que eles ganharam nessa participação? Relacionamento com a marca, relacionamento com os professores, a possibilidade de fazer parcerias num segundo momento. Então, a gente trabalha com alguns influenciadores a possibilidade de participar de cursos da faculdade. Então, um outro exemplo. Aqui é o exemplo que eu falei do cliente que vira influenciador, né? Então, é um médico, ele tem um perfil bastante... com um número elevado de seguidores para o perfil dele. Quer dizer, você não está falando do médico mainstream, que está nas mídias tradicionais e tudo mais, mas para o público que interessa, aqui ele postando sobre o congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ele teve diversas visualizações e um engajamento elevado para o tamanho do perfil dele e para os objetivos do cliente. Mais um exemplo aqui, a gente, com a possibilidade de trabalhar até nessa questão de family and friends, você pode trabalhar dentro de um perfil de micro-influenciador. Quer dizer, acho que os micro-influenciadores eles dão essa possibilidade de você trabalhar... esse escritório de advocacia não é uma boutique, eles não têm interesse de ter um grande número de clientes. Então, o interesse deles é aquele 1% que faz sentido para a marca, para o que eles estão oferecendo. Então, basicamente isso. Acho que todos aqui têm vontade de fazer um trabalho que gere remuneração, e eu acho que isso é fundamental, mas essa remuneração ela pode vir de outras formas também, não necessariamente num primeiro momento, uma troca entre financeira, em termos financeiros, mas que até ajudem aos microinfluenciadores a projetarem seu conteúdo, seu blog, seu Instagram, suas redes sociais, para uma audiência mais ampla. Era isso. Obrigado. Obrigado, André. Nós vamos debater isso mais para frente, né? O que é remuneração. Vou chamar o último painelista para a gente começar o debate depois, que é o Carlos Tristan, especialista em marketing de influência e cofundador da Squid, plataforma líder de marketing com microinfluenciadores, brand lovers e advogado de marcas que atende hoje mais de 100 marcas. Bom, pessoal, boa tarde. É a última palestra, a gente jura, vai acabar depois daqui. Eu vim falar um pouquinho da Squid. A gente é uma plataforma, a gente não é agência, a gente não é agenciador. A gente é uma plataforma de marketing de tecnologia para ajudar as marcas a trabalharem com micro-influenciadores nas redes sociais. E a gente gosta de falar que a gente é expert em micro-influenciador. Até a gente combinou com o Márcio, a gente trouxe alguns influenciadores aqui, não sei quem que veio pela Squid, mas a gente se aproxima muito para trazer oportunidade para essas pessoas. Falando de influencer marketing, esse é um gráfico mostrando as pesquisas no Google desde 2011, 2012, como vem crescendo até hoje. Então, por isso que está motivando esse painel hoje, que fala só de influencer marketing. Então, aqui, exatamente comprovando essa tendência. E por que está tão em alta? O primeiro ponto é esse marketing boca a boca. Não é aquele anúncio chato falando compre agora esse produto porque é bom, é melhor, é barato. Não. É uma pessoa te recomendando. E não é uma celebridade. É uma pessoa que tem... ela tem autenticidade naquele tema. Então, isso é muito legal do microinfluenciador. Além de ser poderoso, as pessoas estão, de fato, cansadas da mídia paga. A Renata, da Heineken, falou mais cedo, comentando que
chega de banner e sim mais do conceito, porque da propriedade do conteúdo. Então, hoje em dia, tem vários estudos mostrando como que o banner blindness, que é quando você entra numa página, você deixa de ver os anúncios. Então, você entra no Facebook, você não vê o lado direito, você não vê anúncio, você só vê o que você quer ver, os conteúdos dos seus amigos, etc. Então, cada vez mais isso faz as marcas quererem mudar o investimento não só em ads, em Facebook, Google, mas outras formas como marketing de influenciador. E também porque dá para medir. A gente tem várias campanhas que eu vou mostrar mais para frente, que mostra como que trabalhar com esses influenciadores traz ROI para as campanhas sim. Falando de microinfluenciador, como que a gente criou essa categorização? É baseado nas campanhas que a gente já lançou. A gente já lançou mais de 200 campanhas, mostrando que, em média, são pessoas que têm até 100 mil seguidores. Tem pessoas de 150, 200 mil que já participaram das campanhas com a gente. Só que, normalmente, são pessoas de até 100 mil seguidores, que sempre falam de um ou dois assuntos. Então, a menina que fala de gastronomia, que fala de yoga, que fala de lifestyle, sempre tem esse assunto que ela sabe falar, porque esse é o principal ponto do microinfluenciador. Por que alguém acredita no que o influenciador fala? Porque ele tem autenticidade. Então, quando você fala de um assunto que você sabe ou gosta muito, a sua propriedade é muito maior. Então, a chance de engajamento é maior também. Por isso que acaba engajando a audiência. Comparando com celebridade, não é que você tem que trabalhar com um influenciador, com celebridade ou com microinfluenciador. Tem campanha que a gente consegue lançar em conjunto. Só que a diferença é que a celebridade é muito mais caro, a gente chama de tiro de canhão. Pode dar muito certo, pode dar errado. Então, tem esse alcance muito grande. Quando você fala do microinfluenciador, a diferença é que ele tem essa frequência. Então, ele vai fazer 3 posts no mês, durante 6 meses. Ele vai virar um embaixador da marca. Então, ele assume muito mais essa autenticidade e essa relação com a marca. Então, isso funciona muito bem. Então, aqui meio que resumindo, por quê? Então, tem que trabalhar com escala. Então, esse é fundamental. Para você chegar, que nem uma celebridade, tem milhões de seguidores, para você trabalhar com micro-influenciadores, você tem que trabalhar com 10, 20, 50, que nem com a Brahma, a gente trabalha com 100 micro-influenciadores. Então, você tem que criar esse exército de defensores da marca para chegar no mesmo alcance de uma celebridade. Então, e o muito legal que eu vou comentar um pouquinho mais para frente é do conteúdo. Tem essa discussão, se fala assim, influenciador é mídia, não é mídia. Só que, além dessa divulgação que ele faz para a marca, um valor muito rico que a gente cada vez está mais evangelizando os clientes é o conteúdo. O influenciador postou um conteúdo usando os produtos da marca. Por que a marca não usa esse conteúdo no e-commerce dela, no Facebook Ads dela? Porque, ao invés de ter que passar para a equipe de design, produzir um conteúdo novo, uma coisa nova, as pessoas geram conteúdo de uma forma natural. Então, por que as marcas não usam esse conteúdo, que é muito mais rico e engaja muito mais? Então, a gente gosta de provocar bastante isso. Resumindo como tudo funciona, o primeiro passo é identificar os influenciadores. Então, a gente tanto tem a nossa tecnologia, que são os algoritmos que vão varrer as redes sociais para entender quem são pessoas que falam de sertanejo no estado de São Paulo, porque a Brahma quer trabalhar com eles. A gente tem tanto a tecnologia como o nosso time que entra em contato com os influenciadores. Já deve ter entrado com algum de vocês, com a Melissa, com a Subway. Então, a gente identifica esses influenciadores. A marca passa um briefing. Eu quero trabalhar com meninas de 25 anos de São Paulo que gostam de yoga. A gente vai identificar quem são essas meninas, ou na nossa base, ou quem está falando nisso nos últimos 3 meses, por exemplo. Por isso que é importante usar as hashtags, etc., os assuntos, seguir as marcas que a gente consegue identificar vocês. O segundo momento é, de fato, essas campanhas de ativação. Então, a gente vai falar, você tem que fazer 3 posts nesse mês, você vai ganhar um kit de produto dessa marca, você vai poder ficar no projeto durante 6 meses, etc., etc. Então, quando a gente, de fato, começa a ativar os influenciadores. Feito isso aqui, então, isso aqui é a mídia, é a divulgação, é os influenciadores trabalhando para divulgar a marca. Mas, um segundo momento, é isso que eu comentei. Eles estão gerando conteúdo. Por que a marca não usa esses conteúdos, essas fotos, vídeos do Instagram, do YouTube, nas redes sociais, na própria página dela? Porque são conteúdos que trazem muito mais autenticidade. E, lógico, como a gente está falando de digital, a gente sempre traz os relatórios e estatísticas de tudo que está acontecendo. Então, aqui um exemplo só da plataforma, eu passo bem rápido, da identificação dos influenciadores. Então, a gente vai lidando com a marca, quem são pessoas que ela quer trabalhar, não quer trabalhar, por que esse perfil ela não quer. Então, o algoritmo e o machine learning começam a entender, putz, vou sugerir mais perfis nessa linha, porque a marca quer trabalhar com esse tipo de pessoa. Então, esse é todo o processo de recrutamento dos influenciadores. Aqui, a gente consegue criar um hot site para a marca, que como se fosse o ponto de contato do influenciador com a campanha. E aqui a gente tem até um algoritmo de gamificação para criar um ranking entre os influenciadores. Quem está gerando mais venda, quem está gerando mais engajamento, a gente consegue criar isso para os influenciadores. Aqui já é o segundo momento. A marca quer usar esse conteúdo, só que a marca tem que ter direito autoral desse conteúdo para poder usar nos canais dela. A gente tem uma ferramenta que manda um comentário automático na foto da influenciadora falando: oi, fulana, a gente quer usar sua foto, você aceita? Responda com hashtag OK Bradesco, por exemplo. A Bradesco usou essa ferramenta durante as Olimpíadas, porque ao invés de ter que mandar um fotógrafo para a arena de futebol, uma de basquete, de esgrima, de natação, ela aproveitou os conteúdos que as pessoas
pessoas estavam gerando com a hashtag Rio 2016, se apropriou dos conteúdos e usou na rede social dela. Ela falou que reduziu o investimento em 90%, é muito mais barato. E nesse caso nem eram influenciadores da marca, eram só pessoas postando sobre o evento. Esse aqui não sei se vai rodar um videozinho, mas a ideia, esse aqui é dentro do e-commerce, a gente criou uma página com as fotos das pessoas usando os produtos. Se você clica numa foto, a gente mostra quais produtos ela está usando. Então aqui a gente mostra quais produtos essa menina está de fato utilizando, porque quando você entra no e-commerce e gostou do vídeo da menina, gostou da calça que ela está usando, você clica em comprar, você entra na página de produto e compra aquele produto. Então aqui você de fato usando o conteúdo que o influenciador gerou de graça para sua marca. Então, aqui funciona muito bem. Lógico, aqui alguns relatórios que a gente traz, tanto de performance e engajamento, a gente consegue mostrar dados de venda, a gente consegue mostrar dados de acesso para o site, via integração, principalmente em e-commerce é muito mais fácil. A gente coloca um scriptzinho na página de sucesso, se a pessoa chegou até lá, via uma indicação de um influenciador ou de um conteúdo de um influenciador, a gente consegue traquear. E também, lógico, os relatórios de engajamento, quanto de alcance teve essa campanha, quantas impressões, quantas interações, o mais normal que a gente já ouviu falar. Eu trouxe alguns cases para exemplificar um pouquinho, acho que fica mais claro como que são essas campanhas. A primeira delas é o do Compra Certa, mas a ideia é que a gente conseguiu trazer um ROI de 10 no primeiro mês de campanha, só usando o influenciador. Então, eles divulgavam o site da Compra Certa, não sei se todo mundo conhece, é um site de desconto da Brastemp e Consul. E eles divulgando geraram um engajamento altíssimo para a marca e venda. Então, em um primeiro mês, trouxe um ROI de 10. Então, a gente já está no segundo mês, está dando super certo também. Ou uma campanha de engajamento, branding. Então, a Brahma, ao invés de enviar um kit de produtos para a marca, ela envolve esses influenciadores nas experiências da marca. Então, envia as pessoas para Barretos, para Vila Mix, para as baladas, para que as pessoas sempre atrelem a marca ao sertanejo. Então, pode ser para ROI, pode ser branding, você pode dar kit de produtos, você pode envolver as pessoas numa experiência. Então, depende muito, não tem muito certo ou errado. Esse marketing de influenciadores começou há 5, 6 anos com as Pugliese da vida e ainda está hoje, e ainda é algo muito novo, não está evangelizado. Aqui é uma campanha da Mesh, então a gente quis lançar o manifesto da marca, então a gente identificou quem eram homens que tinham empreendedorismo social, que são homens modernos, e aqui são os conteúdos que eles geram, então são conteúdos muito ricos. E comparando, por exemplo, se a Mesh fosse investir no Facebook para ter o mesmo número de impressões, ia ter que investir 6 vezes mais. Então não é caro trabalhar com influenciador, é barato, principalmente porque ele trabalha por permuta, por uma experiência da marca. Esse aqui é o case da Pandora. Na Pandora a gente também pega as fotos que as influenciadoras geraram e coloca no site delas, vinculando a produto. Então essa foto de uma influenciadora a gente coloca no hot site. Então aqui a gente começa a mostrar quanto que a gente começa a aumentar a conversão de vendas dentro do e-commerce, quais pessoas entram no e-commerce, clicam numa foto de uma influenciadora e depois compram. A gente consegue mostrar então o ROI dos conteúdos também. Aqui é uma campanha da Wine. A Wine envia kit de produtos para as pessoas, elas vão fazendo post, então não tem muito segredo, são conteúdos também de qualidade que ela tem usado nas redes sociais delas. E resumindo, então, por que trabalhar com os microinfluenciadores e essas campanhas? Então, porque você vai criar esse senso de comunidade, os embaixadores da marca, quem são as pessoas que defendem sua marca de uma maneira muito mais autêntica. Fazendo isso, você vai, com certeza, reduzir investimento em mídia comparado a Facebook, comparado a Google, porque são campanhas que funcionam muito bem. Além disso, como comentei anteriormente, eles vão gerar conteúdo orgânico para a marca. Então, por que a marca não usa esses conteúdos e reduz investimento em produção de conteúdo, ou banco de imagem, ou equipe de design, ou qualquer tipo de geração de conteúdo? E, no final, sempre, lógico, engajando os clientes. Então, acho que é isso. A gente trabalha com marcas até, por exemplo, a gente usa pedreiro para ser micro-influenciador na Saint-Gobain. Então, são coisas que você pensa que só uma blogueirinha que posta foto selfie no espelho pode ser uma influenciadora. Não, qualquer pessoa pode influenciar, que a gente comentou aqui. Então, não tem muito limite. Então, acho que é isso. Vamos para o debate? E antes de começar, eu queria... Primeiro, eu vi que no painel anterior você perguntou quem era influenciador aqui. Eu queria saber quem se considera micro-influenciador aqui. Tem. E influenciador? Ok. Então, já tem mais micro-influenciadores, o debate vai ser bom. Vamos lá, eu queria começar fazendo uma pergunta simples, vamos começar devagarinho. A gente falou muito de perfil aqui, né? Ter mais de 100 mil seguidores, ser engajado com o produto da marca, o público que atende é muito mais engajado que a celebridade. Agora, para vocês, num tweet, o que é mais importante no microinfluenciador?
eu acho que é autenticidade. Um tweet, né? É autenticidade. A pessoa tem que falar do assunto que ela sabe, que ela tem conhecimento, que ela vai gerar esse engajamento. Então, sempre a pessoa parte de ser um microinfluenciador e um dia ela pode virar um influenciador, que a gente falou mais cedo. Então, acho que a autenticidade é o tema mais importante quando você fala de marketing de influenciadores. Eu acho que é a aderência com a marca, né? Com a marca e com o objetivo da campanha que você está fazendo. Mas tem que ter coerência e aderência com a marca. E o olhar de com quem esse influenciador conversa, né? Então, ele tem que influenciar, mas para a gente importa muito a audiência. Então, ele está conversando com o público que você quer que seja influenciado sobre aquele tema. Eu citaria a autenticidade também e o engajamento dessa pessoa com os assuntos. Acho que não foge muito disso mesmo. Legal, quer dizer, microinfluenciador, diferente da celebridade, ele é mais engajado porque, teoricamente, são mais amigos. Né? E não é aquela pessoa que conhecida e tem um monte de gente que apenas a segue pela admiração. E aí, nesse processo de seleção, isso é uma coisa que me deixa curioso, né? Porque, tirando as celebridades, qualquer um aqui pode ser um influenciador. Né? Até o exemplo falou do pedreiro, né? Que pode ser influenciador. E na GE é legal porque tinha engenheiros, né, que são funcionários e também viram influenciadores. Como é que é esse processo de seleção? Vi que você tem uma plataforma, né, que ajuda nisso. Mas como é que é esse processo para quando assim, tem uma campanha para desenvolver? Quantos influenciadores, quais, aonde procurar, como entrevistar? Como é que funciona esse processo? Eu vou falar do nosso time, né? E para você influenciar, você também tem que querer influenciar. Então, foi esse o trabalho que a gente fez nessa última campanha no LinkedIn. Né, a gente tem 14, 15 mil funcionários aqui no Brasil. Todos eles vão postar e vão falar, não, você tem os mais tímidos, você tem os caras que não estão nas redes sociais, você tem os caras que influenciam de uma outra forma. E então ele tem que ter, o influenciador ele tem que querer engajar com a marca, querer engajar com a campanha, se sentir parte daquilo. E por isso que, no nosso caso, teve todo um trabalho de campanha interna. Então, a gente está num trabalho de falar de transformação digital dentro da GE e você sente cada vez mais os funcionários engajados com esse tema. E, a partir daí, é que eles partem para ser embaixadores da marca externamente. Né? Então, tem a seleção. A gente tem um olhar de alguns dos nossos funcionários que têm um engajamento maior nas redes. E aí a gente acaba lapidando um pouco mais o texto, levando mais conteúdo, dando mais exposição. Né? Mas você tem os outros nossos milhares. Então, a gente deve ter tido, essa semana, centenas de publicações. Né? O que é muito bacana. Então, eu consegui engajar com essa campanha, provavelmente uns 200, 300 funcionários que postaram para comunidades que são muito relevantes, porque esse funcionário, ele já trabalhou em outras empresas do mesmo setor, ele tem os clientes como amigos dele dentro do LinkedIn, e a gente está falando de uma plataforma que a gente escolheu propositalmente, porque a gente está falando de profissionais. Então, a gente pegou o perfil dele, não o perfil dele do Face, mas os perfis deles do LinkedIn, que estava dentro desse ambiente também profissional. Então, é um pouco do engajar o influenciador. Eu costumo dizer que nada substitui a unha, o nosso trabalho, né, de fuçar mesmo, de procurar, de entrar em grupos de discussão. A gente que trabalha com bastante B2B, é muito difícil encontrar, assim, às vezes até em ferramentas já bem estruturadas, encontrar alguém que fale sobre doenças reumáticas, por exemplo. Às vezes nem existe, né? Ou então são pessoas que estão... Já encontrei uma, gente. Depois você me passa seu cartão, tá? A gente conversa. Usa a plataforma do Squid aqui, né? Olha só. Então, é um trabalho, nós, como profissionais de comunicação, a gente tem que encontrar esse match, né? A gente tem que fuçar, olhar o conteúdo, olhar quem está falando sobre o tema. E aí as ferramentas, é lógico que estão evoluindo bastante e elas ajudam no nosso dia a dia. Mas para você ter uma assertividade, que é o que os clientes esperam, né, das nossas ações e das nossas escolhas, nada substitui o nosso olhar como profissional de comunicação. E aí a gente usa alguns critérios, como conteúdo, se tem a aderência com a marca, se tem coerência com
com que essa pessoa costuma produzir, né, e distribuir. Enfim, tem alguns critérios aí que a gente usa. Eu acho que o mais importante quando você trabalha com microinfluenciador, comparado a outras mídias, é que você está trabalhando com pessoas. Então, trabalhar com pessoa não é uma mídia programática que você coloca, eu quero gastar R$1.000 hoje num CPC de tanto, quando chegar a 1.000 você para de mostrar. Não, você está lidando com uma pessoa. Então, você tem que ver o histórico dela, o que ela falou, o que não falou. A gente trabalha com o Bradesco, o briefing deles, quais são os do's and don'ts. O cara nunca pode ter trabalhado com o Itaú, porque senão, como que ele falou de Itaú há 6 meses, vai falar agora comigo. Então, então tem que tomar cuidado com isso, tanto do conteúdo que a Fernanda falou, mas muito do perfil, do que aquela pessoa fala. Então, acho que é bem isso. Legal, não é fácil, né? Então, a gente vê que tem que garimpar, tem que conversar, tem que ir atrás. Aí, nessa linha, né? Partindo do princípio que é um micro-influenciador e pode ser qualquer pessoa, desde que tenha afinidade com aquilo que eu quero divulgar. E ele é parte da campanha, ele não é a campanha, né? Então, ele vai fazer parte de um contexto. Existe algum script, quando vocês trazem um influenciador, sentar, conversar com ele, dar o tom de voz, como vai conversar, existe um guideline e existe receptividade do microinfluenciador nesse guideline, de seguir essa regra, ou ele é mais avesso a fazer como ele acha que deve fazer? A gente sofre bastante com isso, com as marcas querendo do jeito delas. O influenciador, você nunca pode perder a autenticidade dele. Então, você não pode falar, não, posta esse conteúdo com esse texto só para usar os seus seguidores. Não vai funcionar. Porque os seguidores vão falar, nossa, por que você está falando assim desse jeito? Você não posta conteúdo assim. Aí não vai ter engajamento, aí o objetivo da marca não vai ser atingido. Então, a gente tem esse do's and don'ts do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, posta assim, assim. São 3 posts. Faz o primeiro com unboxing, o segundo usando o produto, o terceiro assim. Então, é meio que uma diretriz. Mas se você deixa muito congelado e muito quadrado o que o influenciador vai fazer, ele perde engajamento e a marca vai falar assim, nossa, não chegou no objetivo da campanha. Por quê? Porque ele não teve a autenticidade dele. E no caso do microinfluenciador, a gente tem trabalhado muito com relacionamento, né? Então, mais do que dar uma diretriz, por exemplo, no caso dos jogos, né? Então, a gente chamou vários influenciadores para ir ver os projetos e falar na linguagem dele, falar o que ele viu, né? Então, a gente muito mais provê o conteúdo, né? Provê a informação. E aí ele vai e descobre que, pô, que bacana, já tem uma história legal para contar, olha como que isso aqui realmente está fazendo um impacto. Então, eu acho que tudo parte de você ter conteúdo e você ser relevante para aquele canal. E aí, através daí, a gente desenvolve o relacionamento e a gente deixa eles muito livres para comentarem, e aí a gente vai trabalhar esse relacionamento não só no offline, né, de levar eles para conhecer um projeto, mas depois a gente vai estar conversando com eles através dos perfis. Então, eles postam e a gente vai responder, e se de repente ele postou alguma coisa que não é bem aquilo, a gente vai levar ele para o caminho certo, porque as histórias são complexas, né? Então, a gente vai levar, olha, lê esse texto aqui que fala mais dessa transformação digital e como que está. E eles engajam e leem e falam, é mesmo. Só acho que em relação a essa pergunta e a outra, também acho que uma coisa interessante é que os microinfluenciadores, eles conhecem a indústria, né? Eles conhecem o assunto que você quer tratar. Então, existem riscos sempre, mas é muito legal você poder trabalhar com alguém que conhece aquele assunto e na hora de escolher, né? Acho que as ferramentas são fundamentais, mas como a Fernanda falou, você tem o seu cliente ou você como empresa sabe quem fala para o seu público, né? Então acho que é um pouco subjetivo às vezes assim também esse processo. Não, perfeito. Tem que ter uma orientação, mas não pode perder o estilo, né? Ele tem que ter o seu estilo, tem que comunicar para o seu público do seu jeito, bacana. Aí nessa linha, né? Ok, então tem um influenciador, ele está divulgando uma marca, questões de responsabilidade, né? Porque problemas acontecem, para não dizer outra coisa, né? Eventualmente, algum comentário, algum post pode ser mal interpretado, ou a internet, em sua democrática liberdade de expressão, às vezes pode ser mal interpretado. Quando isso acontece, como é que funciona isso? Como é que é compartilhada essa responsabilidade entre a agência, contratante e o influenciador que está lá postando e fazendo o trabalho? A culpa é sempre do influenciador. Não, eu acho que quando dá ruim, né? Eu acho que é uma culpa compartilhada. Eu acho que a gente, como alguma pessoa comentou, a gente está lidando com um ser humano e
e pode dar errado. Quando a gente tem um relacionamento com alguém, você manda algum material para aquele influenciador, eu acho que tanto a agência quanto a marca tem que estar preparada para o influenciador falar mal daquele produto, né? Ou de uma ação. Então, acho que tem que ser muito transparente. A gente estava falando de como se dá essa relação. Eu acho que é um mercado que está se autorregulando e a transparência é essencial nisso, né? Fica feio quando o influenciador não coloca que é publi e está na cara que aquilo é um publi. Então, eu acho que as coisas vão acontecendo agora naturalmente, o mercado vai se acostumando com as boas práticas e as bobagens tendem a ser cada vez menores, né? Mas eu, por exemplo, já trabalhei com uma rede de hotéis e a gente sempre leva influenciadores. A gente espera que alguma coisa... A gente está falando de serviço. Você não tem o controle, né, 100% do que vai acontecer no hotel naquele dia, naquele momento em que o influenciador está lá. A gente tenta paparicar ao máximo, mas chega um momento que o prato não chega quente. E aí ele tem todo o direito de falar no post dele que ele comeu comida fria. E aí, tanto o cliente quanto a agência, eles têm que estar preparados para esse momento, né? E aí eu acho que isso está acontecendo naturalmente. Nosso tempo já esgotou, estamos levantando a plaquinha ali, mas eu preciso fazer mais 2 perguntas que eu acho interessante até para o público. Nessa linha, né, a gente fala muito de remuneração, né, que o microinfluenciador e a espontaneidade da relação. Óbvio que a gente, quando é pago, a gente estava discutindo que é descrito, né, vai no post que é pago. Mas como é que a gente define pagamento, né? Remuneração em espécie, apenas definido como pagamento, ou se eu recebo um kit de uma marca de tênis, com todos os tênis de corrida mais legais, e mando, né? E espero, com os dedinhos cruzados, que venha aquela foto usando o tênis. Isso também não é uma remuneração? Como é que a gente divide isso, né, nas campanhas? A gente trabalha com clientes que têm produto, por exemplo, então uma wine da vida envia um kit de produtos para a marca, para o influenciador fazer a postagem, então é um kit, não é dinheiro, mas quando a gente trabalha com o Bradesco vai enviar o quê? Envia dinheiro para esse influenciador. Uma conta. Vai abrir uma conta com R$1.000 de crédito, R$10.000 de crédito. Então não tem como fugir, mas quando a gente fala para um microinfluenciador, para as campanhas que a gente lança, são sempre em volta de R$400 a R$500, ou em produto ou em dinheiro para o influenciador. Então não tem como fugir, o valor financeiro sempre aparece. Então é difícil diferenciar se é publi, não é publi. Mas diferencia? Se for um kit mandado, não vai o publi em alguma mídia que apareceu? Não, nenhum tipo de campanha que a gente lança com um microinfluenciador não precisa do publi. Ok, e última pergunta para encerrar, senão ela vai me bater ali atrás. A relação hoje com os microinfluenciadores é uma relação de prestador de serviço, ou seja, é hora homem, estão entregando um escopo e um projeto, ou eles são encarados como um canal de mídia? Eu acho que depende do objetivo, né? Acho que se você, mesmo nessa questão da relação financeira, depende muito do que o cliente quer e do que o influenciador quer, em termos do resultado final, né? Não sei, acho que eu vejo, no meu caso, no caso da agência, eu vejo como um relacionamento, como uma construção de um relacionamento. Uma prestação de serviço. Eu vou ser xingado aqui depois, mas eu acho que o relacionamento ele gera valor também, né? Acho que muitas coisas que você consegue construir, que você consegue tirar de uma relação, ela nem sempre ela é financeira num primeiro momento, mas ela pode gerar lá na frente conhecimento de um possível cliente, né? A gente trabalha muito com associações. Muitas vezes o budget de uma associação, por exemplo, ele não permite que você compre mídia ou que você faça um contrato de prestação de serviço, mas os clientes ou os associados da associação são potenciais clientes. Então, você faz um evento no qual o influenciador vai ter uma oportunidade de exposição nesse evento, ele tem a oportunidade de depois ter esse público como um possíveis clientes. Eu acho que tem espaço para... Não existe uma regra, né, eu acho. Só comentar que eu acho que eles são um canal, nunca chamaria de prestador de serviço, não acho que ele é um prestador de serviço, eu acho que
ele é uma voz realmente que conversa com uma audiência. Né? E ele conversa através do seu próprio canal, ou às vezes a gente contrata um influenciador e a gente usa o nosso canal como meio. Mas eu acho que é sempre muito efetivo quando ele fala no canal dele. Neste caso, ele é mídia e ele é conteúdo. Né? E, de novo, a gente, como marca, a gente está ali para prover conteúdo que interessa ao canal dele. E, a partir deste conteúdo e dessa informação, ou desse lançamento, ou dessa novidade, ele vai desenvolver um conteúdo que vai engajar, que é relevante para a audiência dele. Porque, se não for relevante para a audiência dele, não faz sentido. E ele vai atingir uma audiência que a minha marca talvez não atingiria sozinha. Então, eu vejo muito eles como essa voz e como esse canal. Perfeito. Vamos abrir para perguntas da plateia agora. Meu nome é Paula, eu tenho um blog de beleza já há 9 anos. E a minha grande dúvida em relação a essa questão de ser ou não considerado micro-influenciador é também relacionado ao conteúdo de blog, quanto à mídia blog. Porque eu vejo se falando muito em mídias sociais, né? E no YouTube como uma grande novidade aí, que já é uma realidade. Mas eu gostaria de saber da opinião de vocês quanto à mídia blog, se vale a pena continuar investindo nessa mídia. Eu vejo muito fora do Brasil as tecnologias, as plataformas usando as páginas e os blogs das pessoas como, até quando você fala de SEO, não sei se vocês conhecem, então você tem que ter aquele link redirecionando para o site da pessoa, então quando você tem vários blogs falando de um site, você vai aumentar a relevância daquele site, então é bom. No Brasil a gente nunca recebeu demanda para, tipo, nossa, vamos usar o blog daquela pessoa que tem tantos mil acessos, então é relevante. Eu acho que faz muito sentido quando você faz uma campanha 360, que você consegue colocar todos, mas quando a gente trabalha com marca hoje, principalmente com as grandes agências de publicidade, é sempre aquela urgência, preciso investir em mídia, vou tirar tanto do meu budget de mídia, vou colocar aqui para achar. Então, acha influenciador, vamos postar campanha, então é tudo muito rápido. Como é muito novo, ainda não é nada super construído. Eu vejo muito valor, mas nunca recebi nenhuma demanda por parte de nenhum anunciante ou agência. Só complementar, eu acho que tem que fazer sentido para o seu conteúdo, né? Se o blog serve como uma extensão do seu conteúdo e lá você tem alguma coisa nova para contar, eu acho que as marcas vão levar isso em consideração. Se é um conteúdo que se esgota no Instagram, no YouTube, não tem necessidade. Então, acho que depende muito do seu conteúdo. Se tiver como aprofundar um conteúdo no blog, eu acho que vale muito a pena. Tem muitos blogs aí muito bacanas e que eles é que são a estrela, né? Não só o YouTube. Meu nome é Jorge Curineto. Só para saber como é que está andando, eu tenho pesquisado sobre a questão da audibilidade, né? É uma palavra um pouco estranha, né? Mas o equivalente é a visibilidade, né? E nos Estados Unidos a gente percebe o crescimento do podcast, também na Europa, muito forte, né? Ele tem sido uma mídia aí que tem somado junto ao rádio, e o rádio continua crescendo, né? O rádio, eu lembro, na década de 50, foi fadado a morrer, mas ele continua se reinventando, e até por causa do podcast também. E aqui no Brasil as pesquisas mostram o crescimento do rádio e também do podcast. Como é que vocês veem essa mídia auditiva, né, que dispensa o ouvinte, assim, mantém o ouvinte nas tarefas que está realizando, como dirigindo no trânsito, enfim, essa capacidade de consumir conteúdo enquanto faz coisa? Bom, eu adoro podcast. Então, e a gente tem trabalhado, semana passada a gente gravou um Nerdcast falando sobre as indústrias superpoderosas e a gente teve 300 mil downloads. Né? Então, 30% da audiência nativa do canal. Então, apesar de ser foi um conteúdo extra de marca que o Jovem Nerd postou, né? E explicitamente que era um conteúdo patrocinado pela GE, mas tinha tanto a ver com a audiência dele, que é falar para nerd, para geek, para gente de tecnologia, sobre como as inovações estão acontecendo e o que está acontecendo na indústria é tão espetacular que a audiência desse podcast foi enorme, né? Então, ele tem podcasts mais vistos, mais ouvidos, tem 1 milhão de downloads, e a gente teve 300 mil com uma marca, o que é muito bacana. Então, eu acredito muito nesse formato para o nosso público, que é um público executivo, é um público que está deslocando para o trabalho. Para mim, é a mídia ideal para você conversar meia hora com essa audiência. Então, a gente usa bastante. Nesse caso, qual é a duração desse podcast? Foram 40 e poucos minutos.
considerável, né? Sim, e é engraçado quando você vê que o microinfluenciador está funcionando, porque assim, teve aquela mídia enorme, mas aí eu tive várias pessoas de outros círculos de amizade, de outros círculos de relacionamento, me falando desse Nerdcast que ele ouviu e influenciando outras pessoas a ouvirem esse Nerdcast. Então foi muito bacana. Como é que vocês percebem como o mercado vê esse podcast? Está, vamos dizer, aquela surdez que havia, está passando essa fase da surdez, está começando a ser ouvido mesmo? A internet ela permite que você se comunique de diferentes formas, né? Então, assim como a pergunta sobre o blog, né? Se ela gosta de escrever, se ela escreve bem, faz sentido escrever, assim vale também para quem se comunica no áudio, né? Então, acho que o objetivo não tem que ser, na minha opinião, né? Acho que não tem que ser a audiência, mas o que você consegue fazer em termos de produção de conteúdo, o que você faz melhor, né? Eu acho que isso, consequentemente, você vai ter um podcast de 40 minutos muito bem feito e vai interessar um público que é o público que se encaixa aí esse conteúdo. Bom, gente, vamos encerrar então, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer aos painelistas pelo bate-papo. Acho que a gente aprendeu um bocado de coisa aqui, pode levantar uma série de temas interessantes. Obrigado à plateia e até o próximo evento.